Boa noite, vocês estão bem? Bem mesmo? Se não tivesse a falar? Ia mesmo? Eu queria de coração também agradecer ao carinho de vocês. A igreja aqui é demais. Receptiva, carinhosa, culinária. Foi muito bom estar aqui. Eu volto com um abraço, com a impressão de vocês, com um pouquinho mais de pânceps, que comi bastante. Mas é muito bom saber que Deus nos coloca, mesmo de pontos diferentes, na mesma direção. Isso não é bom? Isso é muito bom. Isso é uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer de coração a todos vocês. Eu quero desafiar você. Eu vou te fazer uma pergunta séria. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu divido o meu presente com a pessoa que me responder essa pergunta simples. Eu vou começar a introdução. Nós estamos indo para o céu. Se você crê, diga amém. Amém? O que vai ter lá? Fora o óbvio, né? O que vai ter lá? Você fecha o olho assim, ó. Imagina o céu, o que você vê? Como que é a sua casa? Está imaginando a sua casa lá? No alto do monte, com flores lindas por todo o jardim? Tem uns bichinhos lá também? Então lá vem o desafio. Eu quero que você me responda duas coisas. Uma é que você cite só apenas um texto bíblico, só um, não precisa de muitos. Nem precisa dizer onde está, só se você quiser lembrar de uma frase que fala dos animais que você vai ter lá no céu. Como é que é? Serpente no céu? Tô fora. Fala aí um texto que tem um bicho no... Hã? O leão e o cordeiro pastarão juntos. Esse texto aí fala do bicho no céu. Tá, vamos tentar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, então. É Isaías, né? Seu texto. Lá no finalzinho do livro de Isaías. Está com a Bíblia aí, sim ou não? Capítulo 65. Leio com você a partir do verso 17. Isaías 65, leio com você a partir do verso 17. Se você já achou, diga eu achei. Importante, você tem achado. Isaías capítulo 65, a partir do verso 17. Achou agora? Bora lá. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha que coisa boa. Preciso dar uma pausa. Se você deixar seu dedo aí em Isaías 65, 17 e dar uma lida no que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler rapidinho e já vou voltar. Versículo 23, você tem lá os castigos da desobediência. E um dos castigos da desobediência, do rompimento com a aliança com Deus, é isso aqui, ó. Os teus céus sobre tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Deus disse assim: eu vou fazer uma aliança com você, meu povo. E se vocês cumprirem a minha aliança, vocês vão viver a sobrenaturalidade da fé. Israel ia ser tão fortemente abençoada que qualquer pessoa no planeta ia saber que o que estava acontecendo ali não era normal. E isso faria com que o poder, a glória, a bênção de Israel fosse de atração para todos os povos. E em muitos momentos isso aconteceu. Quando o rei Ezequias foi curado, o que aconteceu? Lá do outro lado do mundo veio gente para saber o que estava acontecendo. Quando a sabedoria de Salomão começou a se expandir e ser vista pelo mundo, de lá do outro lado do mundo veio gente para ver a glória de Israel, uma terra que mana leite e mel. Mas ele disse: espera aí,
Se vocês quiserem viver como os outros povos vivem, vocês vão viver e vão colher consequências dos outros povos. E ele diz assim: se vocês se afastarem de mim e irem atrás de outros deuses, os teus céus vão te endurecer. Teu céu na sua cabeça vai ficar como bronze, a terra como ferro, ou seja, vai cair uma gota do céu e não vai sair nada da terra. Aconteceu isso? Aconteceu? Você está lembrado de algum momento que isso aconteceu? Sim, na época de Elias. O que Elias fez? Eles não estavam todos adorando Baal naquela época? O céu secou, virou bronze. É só calor na cabeça e a terra virou ferro, não saía nada. Foi fome. Quando Elias saiu, foi lá para Sarepta. E Sarepta é lá perto da terra dos fenícios. E o que a mulher estava catando gravetinho, porque acabou, não tinha mais nada. Mas também há uma profecia e uma promessa que está lá em Isaías, como está em Jeremias. Ele diz que eu crio para você novos céus e nova terra. Se você voltar, eu refaço o céu e eu refaço a terra. Quando eles gritaram: o Senhor é Deus, nós não vamos mais adorar Baal, o Senhor é Deus, o que aconteceu? Elias subiu ao monte, orou e choveu. Criar novos céus e nova terra é uma retomada da aliança. Volta para Isaías. Capítulo 65, agora eu leio 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos, é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Esse texto está falando do céu? Não, não está. Não está, porque está falando de pecado, e está falando de velho, que morre velho. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Nós vamos edificar casas no céu? Não. Essa cidade, Deus, como diz Hebreus, é o arquiteto e edificador. Você não vai edificar. Por que fala plantarão vinhas e comerão seu fruto? Porque tinha uma outra maldição da aliança que se cumpriu na época de Gideão. Gideão, como que começa a história de Gideão? Ele está malhando trigo onde? Num lagar. Lagar é o lugar de malhar trigo? Mas ele está malhando escondido, porque está acontecendo o quê? Eles estavam plantando para os midianitas comerem. Aquilo. O que é aquilo? Maldição da aliança. Deus falou: vocês vão viver em pecado e eu vou dar um jeito de vocês voltarem. É correção. E ele está falando: mas se vocês voltarem para mim, isso não vai acontecer. Mas ele continua: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, não terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, haverá clamor no céu? Não haverá nem pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. E agora? Estou quase matando o Papai Noel aqui. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E agora, hein? Lobo e cordeiro pastarão juntos? É possível lobo e cordeiro pastar juntos? É tão possível quanto o sol parar. É tão possível quanto o mar abrir. É tão possível quanto Salomão ter o QI que ele tinha. Deus falou: eu vou fazer milagres entre vocês. Essa promessa não é para o céu. Essa promessa é para Israel aqui, que eles recusaram a viver. Isaías 65, desculpa, não está falando do céu. Mais um outro texto? Vou te dizer uma coisa. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala de bicho no céu. Não tem, não adianta procurar. Mesmo porque se tivesse eu não ia falar do meu presente porque eu gostei. Não tem, mas eu preciso falar mais um negócio para você. Qual texto você tem na Bíblia que fala sobre casa? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa onde? Sua ou na casa do meu pai?
No meu Pai, não é na sua. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que você precisa de um intercessor. E preparar lugar é estar no santuário celestial, possibilitando a sua santidade. Ele foi preparar lugar. Porque o reino vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, Jesus não foi fazer casa lá não. Porque o reino vos está preparado desde a fundação do mundo. Você acha que Jesus está 2000 anos fazendo uma casa lá? Jesus é um pedreiro lento. Não fala de casa também. Nem de flores. Ih, pastor, você não está falando disso? Do que é que ele está falando? Por favor. Essa é a hora que você começa a focar e prestar muita atenção. Senão o Papai Noel ficar morto e a gente não põe nada no lugar. Eu não estou dizendo para você que não vai ter bicho no céu, tá? E também não estou dizendo para você que não vai ter casa no céu. Eu estou dizendo para você que a Bíblia se revela poderosamente naquilo que ela fala, mas ela revela também poderosamente naquilo que ela não fala. E isso é muito importante para você e eu focarmos. Se ele não deu ênfase nisso, em que deu ênfase? E quando eu e você começarmos a falar de céu, há algo muito, muito importante que eu e você precisamos saber. Muito. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e a gente começa com o que antecede esse momento, e isso é muito importante. Muito importante. Eu vou dar minha última provocada de hoje, tá? Mas é importante que você faça isso. Me diz aí, nós estamos perto do momento que vamos para o céu? Você crê que sim? Como você pode ter certeza que nós estamos perto do momento que nós estamos indo para o céu? Por causa dos? Quais? Fome, guerra, que mais? Falta de amor, que mais? Doenças, que mais? Tremor de terra, está tendo terremoto ultimamente? O que mais? E se eu falar para você que nada disso é sinal? Isso aí é tudo sinal? Nada disso é sinal. Não, não. Não é. Capítulo 24, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Presta atenção, Jesus está saindo e os discípulos estão vindo. Eles mostraram para Jesus as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos mostram o templo e falam: Senhor, olha que beleza, que maravilha. Jesus pega um balde, enche de gelo, mistura com água para deixar a temperatura um pouco mais fria. Bonito, mas não vai ficar nada aqui. Imagine a cara dos discípulos. O meu sonho é uma Bíblia com emojis. Cara dos discípulos. Senhor, não vai ficar nada aqui? Aí imagina a cara de Jesus. Não. Eles ficaram assim, pasmados. A coisa mais importante que existe em Israel é o templo. Até hoje. E na cabeça dele assim, não vai ter mais templo. Pensaram a mesma coisa que eu e você pensamos quando alguém fala uma coisa catastrófica para a gente. Eles fizeram: é o fim do mundo. Então, pensando que o fim do templo era o fim do mundo, eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, então, por favor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, com o templo na cabeça, igual você está aí com a casinha e com o bichinho ainda, que não superou esse negócio. Em particular, e pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E olha a resposta que Jesus dá. O que está escrito na sua Bíblia, no versículo 4? Pensa no negócio desse. Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, que sinal haverá da tua vinda? Ele fala: vede que ninguém vos engane. Imagine, eu cheguei aqui, nunca vim para Vitória. Quando eu cheguei em Vitória, eu falo assim: como que eu faço para ir até a prefeitura? Você olha para mim e fala: cuidado, hein? Eu só quero saber o caminho. Vede que ninguém vos engane. Por que Jesus fala: vede que ninguém vos engane? Porque a pergunta é uma pergunta de quem está pedindo para ser enganado.
Porque eles não estão perguntando da volta de Jesus por causa das ações que Jesus vai fazer para a sua volta. O que estão na mente deles é uma catástrofe. Eles perguntam: olha o templo, Jesus. E Jesus fala: não vai ficar nada. Na cabeça dele, tragédias são sinais da volta de Jesus. Isso é o que aconteceu na cabeça dele. Jesus falou assim: você está prontinho para ser enganado, porque toda vez que você pensar que tragédia é sinal de fim do mundo, você vai ficar com o coração sensível e vai aparecer alguém e vai enfiar um monte de mentira na sua cabeça. Então presta atenção no que eu vou te dizer. E Jesus começa a dizer: vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. E vai enganar quem? Quem está pensando que tragédia é sinal de volta de Jesus. E ele vai continuar dizendo: certamente, não tenha dúvidas, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E como que termina o texto na sua Bíblia? O que Jesus falou sobre guerra e rumor de guerra? Que é sinal ou que não é sinal? Que não é sinal. Você vai ouvir, certeza que você vai ouvir falar de guerra e rumor de guerra, mas isso vai acontecer. Mas isso é o fim? Mas isso não é o fim. Tira a guerra da lista. Quando Jesus falou isso para eles, o Império Romano estava invadindo a França. Portanto, quem viveu na época do Império Romano não viveu um dia sequer sem ouvir falar de guerra. Quem viveu no século XX não ouviu um dia sequer sem ouvir falar de guerra, porque o século XX é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é Guerra Fria, e quando a gente achava que acabou, cai o World Trade Center e começa um monte de guerra de novo. Eu ouço falar de guerra desde o dia que eu nasci. Do dia que Jesus falou isso até hoje, o planeta experimentou 7 anos em 2000. 2000 anos de história, nós experimentamos 7 sem guerra. Se guerra for um sinal da volta de Jesus, é o pior de todos, porque sempre tem guerra. Mas ele não para nisso, ele vai continuar falando. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fome e que mais? Terremotos em vários lugares. E o que ele diz no 8? Mas isso não é fim, não. Isso é o princípio. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, no tempo em que eles seriam odiados e os matarão. Quem seria odiado, seria morto? Os discípulos que estavam ouvindo Jesus ali na frente deles. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E no 14, ele fala o único sinal até agora da voz de Jesus. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Conclusão. Sinal da volta de Jesus não é quando você está olhando para a TV. Se ficar procurando sinal da volta de Jesus na televisão, Jesus não volta. Não é ficar procurando sinal no jornal e nem na internet. Sinal da volta de Jesus é o evangelho sendo pregado. Pausa. Quem prega o evangelho? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que assentam sobre a terra. Quem prega o evangelho? Você. Portanto, o maior e mais forte sinal de que Jesus está voltando é você pleno do Espírito. Se isso não estiver acontecendo, o terremoto é apenas um objeto para que você e qualquer outra pessoa seja enganado. Porque se o evangelho não está sendo pregado, se a igreja não está se levantando, se os jovens não estão se enchendo de poder e com coragem para falar de Jesus para quem quer que seja, não é conclave, não é eleição americana, não é união de igrejas, não são guerras e não são terremotos, porque Satanás não diz que hora que o mundo acaba, porque essas ações catastróficas no mundo é coisa do mal, do mundo e de Satanás, e Deus está dizendo que quem termina a história é ele e não o mal. É Deus que fala, acabou. E Deus fala, acabou, quando um povo se levanta para dizer do amor de Deus para o mundo inteiro. Vocês estão me entendendo? Guerra contra o mal é um sinal da volta de Jesus.
É o terremoto que a igreja causa no mundo, que é sinal da volta de Jesus. É quando a gente sacia a fome das pessoas, que é sinal da volta de Jesus. E não quando a gente fica sabendo que elas estão com fome. Isso é sinal da volta de Jesus. Portanto, o céu se aproxima do mundo quando o Filho de Deus se aproxima do céu. Você entendeu? Sim ou não? Está com o bichinho ainda na cabeça, né? Vamos lá. Se não tem bichinho, ou se tem e ele não falou, do que ele falou então? Está com a Bíblia aí? Tá? Evangelho, aliás, livro de Gênesis. Vou fazer igual a Jesus agora, tá? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Gênesis capítulo 2. Versículo 8. Diz assim, ó: e plantou o Senhor Deus um jardim. Uma pergunta para você: na sua Bíblia está escrito jardim do Éden ou jardim no Éden? No Éden. Isso faz diferença? Faz. Ele plantou um jardim lá num lugar chamado Éden, tá? Na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Versículo 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dele se dividia, repartindo-se em 4 braços. E tinha um jardim no Éden, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, e nele se dividia em 4 braços, e os braços percorrem o mundo. O primeiro rio chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, provavelmente a Arábia. E depois do dilúvio esse rio deixou de existir. Olha o que diz o versículo 13. O segundo rio chama-se Gion, que é o que circunda a terra de Cush. A terra de Cush é a Etiópia. Não é essa Etiópia política que conhecemos hoje. Uma parte significativa da África é chamada de Cush na Bíblia. Moisés casou com uma mulher cuxita. Cush é um dos filhos de Cão. Eles ocuparam toda a África depois do dilúvio. Esse rio que nasce lá na Etiópia e circunda toda a terra de Cush, você hoje chama de Nilo. Ele vai lá, ele nasce lá perto das Cataratas de Vitória, atravessa a África e desemboca lá em cima, no Mar Vermelho, perto do Mar Vermelho. Continua lendo. O nome do terceiro rio é o Tigre, esse é fácil, que corre pelo Oriente para a Síria, e o quarto é o Eufrates. Considerando que o primeiro rio passa bem no meio, na Arábia, portanto, a divisão do Éden, ela vai de lá do norte da África, isso é Éden, até o Eufrates. Ou seja, ele é o que a gente chama de crescente fértil. Éden, então, é um espaço gigantesco, gigantesco. E se você medir do Nilo até o Eufrates, dá uma distância de aproximadamente, dá uma distância de, não é aproximadamente, dá de 2.200 quilômetros. Isso é o Éden. Jardinzinho, né? 2.200 quilômetros, do Nilo até o Eufrates. Lembre-se, quando Adão foi expulso do jardim, ele foi expulso não de um lugar perfeito, ele foi expulso diante da árvore da vida. Capítulo 3. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do quê? Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Essencialmente, Adão foi expulso da árvore da vida, da presença direta de Deus. De lá ele foi expulso. É interessante que a palavra Éden na Bíblia tem esse significado. Éden significa delícia, e é, em essência, a delícia da presença direta de Deus. Vocês estão me entendendo? Davi não saiu de um lugar maravilhoso e foi morar no lugar ruim, porque o mundo inteiro era perfeito.
Ele saiu da delícia da presença direta de Deus. Éden, portanto, é mais do que um lugar, é mais do que um território, é um conceito. Vá para a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vai para o livro de Ezequiel. Capítulo 28. Você achou? Diga amém. Vocês acham rápido, né? Eu não achei ainda. 28, versículo 13. Esse texto aqui é um texto que fala sobre a queda de Lúcifer. Onde que Lúcifer estava antes de ser expulso? O que diz aí o versículo 13? Estava onde? No Éden. E claramente você sabe que esse Éden não é a terra. Ele estava onde? Ele estava no céu, na morada de Deus. Ele fala, estavas no Éden, jardim de Deus. Pergunto para você, Lúcifer foi expulso do céu todo? Não, não foi. Se você ler o livro de Jó, que está escrito lá, os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, quem veio? Veio Satanás diante dele, portanto, ele tinha acesso a outros lugares fora a terra, mas ele foi expulso diante da presença de Deus no seu santuário. Ele era querubim da guarda, ele servia diante do trono, e de lá foi expulso. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Portanto, o Éden aqui, se Éden é o lugar onde Adão estava, e Adão foi expulso do Éden, e agora, a partir do momento que Adão foi expulso do Éden, a gente precisou de Bíblia, de oração, porque a gente não tem contato direto com Deus, e a delícia do Éden é o contato direto. Lúcifer foi expulso, estavas no Éden, jardim de Deus, e ele não pode mais estar lá, no lugar onde Deus governa. Foi expulso, mas tinha acesso a outros lugares. Vocês estão me entendendo? Quando é que Lúcifer foi expulso totalmente de qualquer lugar fora da terra? Quando Jesus morre. Ele fala, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Não foi expulso daqui, foi expulso de qualquer outro lugar que não seja aqui. Me entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Se não, você ia falar? Entendendo que Adão saiu no Éden, Lúcifer saiu do Éden, e Éden é mais do que um lugar, é um lugar que representa Deus direto. Olha o que Deus falou para Abraão, Gênesis capítulo 15. Versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, que vai do quê? Desde o rio do Egito até onde? Até o Eufrates. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele não prometeu a Cisjordânia, só a Palestina, o que é Israel hoje. Ele prometeu uma terra que vai desde o rio do Egito. Que rio que é esse? O Nilo até o Eufrates. Portanto, o que Deus prometeu a Abraão foi o quê? O Éden. A tua descendência dessa terra. Mas se você ler a Bíblia, se você vai ler Juízes, vai ler Josué, vai ler Reis, vai ler Crônicas, vai ler todos os profetas, você não vai ver em nenhum momento o povo de Israel se apossando de um território que vai desde o rio até o Eufrates. Não tem isso. No máximo, Salomão, no ápice, pegou impostos em áreas desse tamanho. Mas não tem. Tanto é que Israel é uma faixinha ao lado direito e esquerdo do Jordão. É aquilo ali a terra que eles tomaram posse. A terra desde o Egito até o Eufrates, ele nunca tomou posse. Mas a tua descendência que eu dei essa terra. Ou seja, vocês vão voltar para a terra que é a terra prometida. E a terra prometida não é Canaã. Terra prometida, onde Deus criou para colocar os filhos dele, ele chamou de Éden. E Éden é muito mais do que um lugar legal, é um lugar onde você e ele passam tempo juntos, sem nada que interfira entre você e ele. Isso é o que ele prometeu. E é grande esse lugar. Continue lendo, por favor. Quando você vai para o livro de Êxodo, Deus vai falar um negócio que a gente tem que começar a prestar atenção.
capítulo 19. Verso 6. Êxodo capítulo 19, verso 6. E lá diz assim, ó: vós me sereis, o que está escrito na sua Bíblia? Reino de sacerdotes e nação santa. Deus olhou para Israel e falou: vocês vão ser um reino de sacerdote e nação santa. Quando ele fala para nós, ele diz a mesma coisa: vós sois o que? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E deste ponto para frente, desde o Êxodo, aliás, fazendo eco ao Gênesis, todas as vezes que Deus fala com seus filhos, Ele fala em termos de realeza, na Bíblia toda. No Salmo 23, que eu não vou ler porque você conhece de cor, ele diz assim, ó: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é isso que tem lá? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É uma coisa que só acontece com realeza. Só tem um tipo de gente que senta-se à mesa do rei. Só a realeza faz isso. Livro de Daniel. Você está cansado já de ficar caçando coisa na Bíblia? Não? Livro do profeta Daniel. Capítulo 10. Versículo 2. Naqueles dias, Daniel 10, lendo com você o 2. Eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. E o que ele diz aí? Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Por que ele está dizendo não me ungi com óleo algum? Porque todas as vezes que se come à mesa do rei, se unge. Toda pessoa que come à mesa do rei come perfumada. Quando aquela mulher que foi ungir Jesus, pegou perfume, quebrou e passou na cabeça de Jesus, ela está falando: você é rei, e quem come à mesa do rei come perfumado. Isso é cultura Israel. Um israelita nunca come sem estar perfumado e sem estar lavado. É sério, porque comer com alguém significa fazer uma aliança com alguém. E ele diz assim: eu não apenas vou comer com você, eu vou comer com você à minha mesa. Tem um tipo de gente que come à mesa do rei, do lado do rei, o filho dele. Quando ele fala, unges minha cabeça com óleo, ele está dizendo, estou comendo à mesa do rei. Daniel, que comia à mesa do rei, fala, naqueles dias não me ungi com óleo nenhum. Todas as vezes que Deus fala a seu respeito, Ele fala nesses termos: vinde benditos de meu Pai, entrar em posse do quê? Do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Ele diz que quando você chegar no céu, o que Ele vai te dar? Que tipo de gente usa coroa? Só tem um tipo de gente que usa coroa. Dê um salto aí na sua Bíblia para o livro de Lucas. Livro de Lucas, que acabou de desaparecer da minha Bíblia. O texto sumiu, está em algum lugar. Já vai estar aqui. Um reino. Sumiu, uma hora vai aparecer, então eu vou para outro, para o livro de Apocalipse. Está com a Bíblia ainda? Livro de Apocalipse. E aqui eu vou dizer para você, se não tem bichinho, o que ele falou que tem?
capítulo 3. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Verso 21. Lucas capítulo 3. Leio com você o verso 21. Achou? Se achou, diga achei. Eu falei Lucas ou falei Apocalipse? Eu estou igual com você no bichinho. Apocalipse 3, 21. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Achou? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo onde? No meu trono. Trono, assim também como eu venci e sentei-se com meu Pai no meu trono. Capítulo 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço, como se fossem objetos de barro. Olha o capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono há também o quê? 24 tronos. Uma pausa. Se ele tivesse falado 13 tronos, 2 tronos, 5 tronos, eu ia me reduzir. Mas ele falou quantos tronos tem ao redor do trono? 24. Um parêntese para falar para você sobre como os números do livro de Apocalipse se comunicam conosco. O livro de Apocalipse, como o restante da Bíblia, falam conosco através de números. E esses números têm significados rígidos, eles não mudam. Por exemplo, 7 é o número de coisas completas. Certo? Então quando ele fala assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? O que ele está dizendo? É o número máximo para mim. E o que Jesus responde? 70 vezes 7. Pelo fato de Jesus ter usado o número 70, significa que você não precisa fazer conta. Ele está dizendo do número 7 vezes uma coisa que refere-se a 7 também. Portanto, você deve perdoar como e quando? Plenamente, absolutamente, infinitamente. Todas as vezes que o número na Bíblia está somado com ele mesmo, ou multiplicado por ele mesmo, é aquilo na totalidade. 6 é o número de homem, é o número de abominação. Não precisa fazer continha sobre 666, porque é um 6 do lado de um 6 e um outro 6. É a abominação total, absoluta, não faça conta. Estão me entendendo? Totalidade do remanescente. Quanto que é 12 vezes 12? 144. Portanto, é aquele número na sua totalidade. Não faça conta, não são exatamente 144 mil, porque é um número simbólico vezes ele mesmo. Ao redor do trono tem quantos tronos? 24. Quantos são o número de tribos que compõem o povo de Deus no Antigo Testamento? Quantos são o número de discípulos que Jesus escolheu? Sobre quantos apóstolos a igreja do Novo Testamento está fundada? 12. O povo de Israel, o povo de Deus entrará na cidade em quantas portas? 12. Portanto, 12 é o número do povo. E quantos tronos tem lá? Portanto, quem está sentado lá? O povo. Quem está sentado lá? E você está sentado onde? Ao redor do trono vi também 24 tronos. Tronos, não casas. Tronos. Ao vencedor dar-lhe-ei um sobrado. Está escrito lá na sua Bíblia? Ao vencedor dar-lhe-ei um tigre, para você ficar brincando, uma girafa. Não está escrito isso lá. Ao vencedor dar-lhe-ei uma casinha com um monte de florzinhas. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo onde? No meu trono. É isso que está lá. Trono. Trono. Quando você vai para o final da Bíblia, capítulo 20. Versículo 4. Achou? Vi também o quê? Tronos. E nesse sentaram os aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Tronos. 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 Não há casas.
Não há bichos, há tronos. No tempo todo na Bíblia, tronos. Se você estava aqui ontem de manhã, você já deve ter percebido que nós estamos falando da mesma coisa. Façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Filho de rei é o quê? Filho de rei é príncipe. Príncipe. E todas as vezes que Deus falou com você, ou sobre você, Ele só fala nesses termos. Só fala assim, na Bíblia toda. Quando você dobra os joelhos para falar com Deus, Ele não fala assim, ó, para tudo que um pecador está falando. Ele fala, para que meu filho está falando. Deus nunca se refere a nós a partir dos nossos pecados. Deus não nos trata a partir dos nossos pecados. Ele nos trata a partir dos seus propósitos. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome que está em você. Chamei-te pelo meu nome. Tu és meu. Você, para o céu, seja lá qual for a sua história de pecado, é filho de Deus. E nenhuma outra criatura descrita em toda a Bíblia refere-se a Deus como Pai. Só seres humanos. E nenhuma outra criatura em toda a Bíblia é descrita como sendo a imagem e semelhança de Deus. Só seres humanos. E para todos os seres humanos a promessa é: ao vencedor te darei um trono. E onde que vai estar sentado esse trono? No Éden. Ao redor do trono. Ao redor do trono. Se você olhar com um pouco mais de atenção para aquilo que a Bíblia descreve como cidade santa, diz no versículo 16 do capítulo 21. Você está acordado? Sim? Está pensando no bichinho ainda? A cidade está comigo? A cidade é como? Quadrangular, de comprimento e de largura iguais, e mediu a cidade com vara até quanto? 12.000. Sabe quanto que está 12.000 estádios? Sabe que dá 12.000 estádios convertendo na nossa medida? Chuta aí quanto dá 12.000 estádios. Dá 2.200 quilômetros. É a distância do Nilo até o Eufrates. A cidade tem 12.000 estádios, 2.200 quilômetros. Para onde é que essa cidade vai? Para onde é que você vai? Para um lugar onde nunca deveria ter saído. A cidade é quadrangular. Isso quer dizer que o seu comprimento, medida de altura e largura são iguais. E ela é como? Toda de? Qual é o material da cidade? Ouro. Espera aí, pastor. A cidade é um cubo, não é isso? Aí eu fico vendo aquelas imagens do flanelógrafo que vive me assaltando, e o que eu vejo lá é uma cidade cheia de ponta, né? Assim, parecendo um Beto Carreiro World pintado de amarelo, uma coisa meio Disney, meio Kremlin. E aí o desenhista tenta dar um jeito de ficar com esse negócio de medida, aí põe uma torre bem no meio para ficar alta, assim. Mas ela fala que a cidade é de ouro. As ruas são de ouro. A cidade é toda de ouro. E se a cidade é toda de ouro, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que se a cidade é toda de ouro, o ouro lá é um negócio desprezível. Porque se a rua é de ouro, nós vamos pisar em cima. O ouro lá não tem nenhum valor. Não tem valor comercial. Você não vai ficar rico porque o lugar onde você vai morar é de ouro. A nobreza do ouro está vinculada a uma outra coisa. Livro de Reis. 1 Reis 6:20. Nosso texto chave. 1 Reis, capítulo 6, verso 20.
Achou? Era o Santo dos Santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura, 20 de altura. Cobriu de quê? De ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Era o Santo dos Santos quadrangular. Sua medida de largura, altura, profundidade igual, e é de ouro. O que é que vai descer do céu? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que vai descer do céu é o lugar santíssimo do santuário celestial, o Santo dos Santos, o lugar onde Deus habita. É isso que vai descer do céu e vai parar onde era o Éden. E você não vai morar lá apenas, você vai servir lá, você vai trabalhar lá, você vai se realizar ajudando ao Rei do Universo a governar com Ele. E quem inventou isso? Foi Ele. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E ao redor do trono há 24 tronos, e com cetro de ferro regerá as nações. Jesus chama os seus discípulos e falou: quando eu me assentar, vós os aceitareis ao meu lado em tronos, e vocês vão governar comigo. Ele não falou do tigre, nem do elefantinho, ele falou de reis. Reis. Pode ser que chega lá e tosse seu Rottweiler, seu Doberman que você tanto queria, ou um Poodle, sei lá, ou uma calopsita, depende, eu prefiro a coroa. Se ele não falou de bicho, é porque ele falou que ele tinha pensado para você era um negócio que você jamais tinha pensado. Nós somos reis, filhos de um rei, a imagem de um rei. Tem algumas coisas que as pessoas falam e eu fico pensando sobre o céu. Tem gente que fala assim: eu vou chegar no céu, tenho umas perguntas para fazer para Deus. Desconfio que esse negócio não vai rolar. Vou dizer para você, quando eu chegar no céu, eu vou fazer uma pergunta só. Senhor, acabou? Fechou a conta? Tem certeza que não teremos? Só essa pergunta, acabou? O resto não quero perguntar nada, quero nem saber. Ele fala: vou chegar no céu, quero olhar para Deus e quero que Ele me explique. Não, é você que dá explicações, não é Ele. Você que vai ter que responder um monte de perguntas antes de ir para lá. Lá não é Ele, é o juiz, você não tem que fazer pergunta nenhuma, não. A pergunta é: acabou? Mas tem umas coisas que as pessoas dizem que é surpresa, que eu desconfio que a surpresa vai ser diferente. Você vai chegar lá e Jesus vai abrir um sorrisão e vai falar: e aí? E você vai olhar para aquele sorriso e vai falar assim: peraí, sério, Jesus, que esse é seu sorriso? Eu já tinha visto esse sorriso. Meu primeiro ancião, Marcelo, ele sorri desse jeito aí, ó. Ele fala: que Marcelo? Aquele sorriso lá era meu. É que eu fiz ele, a minha imagem. Então todas as vezes que eu queria sorrir para você, eu fazia isso. Ele foi feito a minha imagem. Aí fala: então deixa eu te abraçar. A hora que você abraçar, fala: peraí, parece que eu conheço esse abraço. Minha mãe me abraçava desse jeito. Que sua mãe? Eu coloquei sua mãe na sua vida para eu poder te abraçar. Aquele abraço era meu, não era seu. Sério mesmo, Senhor? E esse levantar de sobrancelha aí? Cara da esposa do pastor que levanta a sobrancelha assim. Eu falei: que eu levanto a sobrancelha assim? Todas as vezes que você fez alguma coisa a um desses meus pequeninos, a mim os fizeste. E alguém vai dizer assim: mas quando foi que a gente fez isso? Era eu que estava lá, porque esse povo aqui, ó, era o meu jeito de fazer com que o mundo me conhecesse. Agora, filhos de rei não são mendigos. Quem é feito à imagem e semelhança do Rei do Universo não é feito para ficar chafurdando lama. Quem foi feito à imagem e semelhança do Rei do Universo se ajoelha diante do Rei do Universo, mas fica em pé diante de qualquer um, absolutamente,
Porque não estamos esperando casas. Não estamos aqui andando por esse mundo porque achamos que a nossa recompensa vai ser um resort, um porto de galinhas eterno. A gente não está indo para essas férias no céu. A eternidade é Deus nos recolocar no lugar onde nunca deveríamos ter saído, num plano que Ele fez antes da fundação do mundo. E que Ele fez e nos prometeu antes da fundação do mundo é um reino. Portanto, Deus nos chamou aqui para fazer o que Ele nos fez para fazer, avançar um reino. Deus não nos chamou e nem nos fez e nem nos prometeu uma vida onde a gente ficasse vivendo atrás de carros, de casas, de grana e de aplausos do mundo. Ele nos fez para avançar um reino, para ir para qualquer canto desse mundo, onde a bandeira de Sião não tremula, fincar a bandeira e falar: o rei chegou. E o sonho de todo filho de Deus não é o sonho de viver em uma casa legal. Se você tem esse sonho, o primeiro dinheiro que você pegar vai fazer com que o seu sonho bate asas e voe. O sonho de todo filho de Deus não é ficar andando em um carro legal e nem no lugar onde boleto não chega. Não, isso não é um sonho, isso é sonho carnal. O sonho é ver a glória dele espalhada por toda a terra, e um dia que nossa satisfação vai ser olhar para ele e falar: o Senhor reina. E Deus fala assim: vem reinar comigo, porque para isso eu te fiz. Você foi feito à minha imagem, portanto eu te coloco uma coroa na cabeça, senta do meu lado, vamos governar, porque foi para isso que eu te fiz, para viver uma santidade absoluta. Pergunto eu para você: quem estava diante do trono antes do pecado começar? Quem estará diante do trono quando a história do pecado acabar? Você entende? Está entendendo o tamanho da guerra? Há quase 60 anos, eu acho, né? Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial faz um monte de história, mas não era só americano que estava na Segunda Guerra Mundial, como o cinema diz, né? Porque só tem história de americano, eles são os tops. É verdade, eles foram fundamentais para a guerra acabar, mas a gente foi para lá para a guerra também. E foi interessante que o presidente brasileiro na época, Getúlio Vargas, falava assim: ó, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí o Brasil entrou na guerra. E o símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobrinha fumando. Porque eles falaram: agora a cobra vai fumar. Porque, de fato, a gente foi para a guerra. Quando a gente foi para a guerra, nós fomos designados a ir para a Itália, para os Alpes italianos. Um frio de matar. Frio mesmo. E de matar mesmo, não é uma expressão. E quando o Brasil foi para a guerra, eles foram para tomar como missão inicial um monte chamado Monte Castelo, onde tinha uma base nazista. Os soviéticos começaram a dominar Hitler e ganhar das forças nazistas de leste para oeste. Os americanos e os aliados vieram de oeste para o sul, de oeste para leste, mas de sul para norte travou, porque quando começou a tomar-se a Itália, aquele monte era impossível. Primeiro porque os nazistas estavam num monte onde, do ponto onde eles estavam, eles viam tudo, e quem estava subindo não via nada. Se subir de dia, você fica um alvo muito visível. Se subir de noite, não precisa de nazista. O frio te mata, porque tem que subir rastejando. E conforme a noite vai caindo, a temperatura vai junto. E tem que subir de noite. Ou seja, você tem que começar a subir às 6 da noite, e à meia-noite já tem que ter resolvido o problema. Se isso não acontecer, você vai morrer congelado. As tropas brasileiras chegaram e fizeram uma primeira tentativa, e foram detonados. A segunda, mesma coisa. Terceira, mesma coisa. A quarta também. Na quinta tentativa, o general de exército do Brasil falou: nós vamos subir todo mundo, e puxou todos os pelotões e batalhões que estavam espalhados pela Europa para fazer a mesma coisa. Todo mundo sabia que aquilo era a coisa mais insana do mundo, porque se fosse derrotado não tinha mais exército. Mas eles foram. Os americanos tinham tentado fazer e tinham tomado um couro lá. Os ingleses também. Os franceses já tinham apanhado um bom tempo. E era uma ideia, né? Já que vai morrer, vai brazuca, né? E a galera começou a subir. Só que tinha que subir à noite. Quando chegou à meia-noite, aquilo estava tão dramático, porque há uma frase sobre esse dia e todos os outros dias que eles dizem assim, ó: se você ouviu o tiro, é porque não pegou em você, porque a bala vem mais rápido que o som. Tiro se sente, depois se ouve.
Então os caras estavam subindo, cotovelo no chão, ele escutava o grito do companheiro e depois o barulho do tiro. E era subindo e alguém ficando, subindo e alguém ficando, subindo e a hipotermia começando. Quando deu meia-noite, eles já tinham perdido tanta gente que aquilo já tinha se tornado uma missão suicida. Porque se voltar, iam tomar tiro nas costas. E se continuar, iam tomar tiro no peito. Fim de conversa. Naquele momento, eles começaram a conversar entre eles. Todo mundo vestido de verde, todo mundo com as insígnias, e lutando por um negócio que na cabeça deles não fazia sentido, e uma boa parte deles nem sabia por que estava lá. Mas nessa conversa eles falaram assim: cara, nós viemos juntos, navegamos juntos, mas não sei quem é você. Quem é você? De onde você vem? E aí ele falou assim: olha, eu sou da Bahia. Nunca fui para a Bahia. A Bahia é legal, cara. E você? Eu sou gaúcho. E você? Eu sou de São Paulo. Lá não tem tanta praia legal assim, mas é melhor que o Rio Grande do Sul. Brincadeira. Não, você não é gaúcha, né? Tem gente que é gaúcha. E você é de onde? E ali começou a surgir uma conversa que virou uma música. Porque a música começa assim, ó: você sabe de onde eu venho? E alguém responde: venho do Morro do Engenho. E alguém que era do Mato Grosso, ou talvez de Amazonas, do Pará, fala da selva, e outro falava do cafezal, da boa terra do coco, da chopana onde um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. E outro continuava: venho das praias sedosas, provavelmente capixaba, né? Das montanhas alterosas, um mineiro, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E o coro é interessante, que ele fala assim: por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou. O outro falou: é de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. E alguém falou: venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. Você sabe de onde eu venho? E alguém falou: minha casa não tem nada tão legal assim, mas eu deixei minha noiva lá. E eu disse para ela que eu ia voltar e casar com ela. Eu venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Venho do meu pé de jacarandá. Antes de o sol rasgar o horizonte, esse monte de gente doida que começaram a cantar de madrugada tinham queimado uma bandeira nazista, tomado o monte, entraram no navio e voltaram para casa. Porque naquele dia eles descobriram que uma guerra de verdade não se faz por ideologias. Não é questão de socialismo, capitalismo, nazismo, nem o outro ismo. O que fez eles subirem um monte e fincarem a bandeira da pátria lá em cima era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era para conquistar novos terrenos, era para voltar para casa. E quando alguém apontou uma espingarda para ele e o ameaçou desistir, o que fez ele subir foi uma pergunta só: você sabe de onde eu venho? Porque eu passo meus dias, o tempo todo, sendo violentamente tentado a viver uma vida muito abaixo daquela que Deus pensou para mim. E a cada dia que passa, eu escuto a voz do tentador tentando me chamar para trocar um reino e um trono por um sonhozinho aqui, por 4 ou 5 aplausos de outros seres humanos. E Deus me diz: fala para ele, Robson, você sabe de onde eu venho? Porque quando eu abro o meu computador e a tela da internet aparece na minha frente, Satanás fala assim: tem coisa para você fazer aqui que vai ser legal. Quando Jesus fala, pergunta para ele: você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho?
Quando eu olho para o meu mestre, ele não estava lá na cruz para fazer com que você ficasse hoje aqui sentindo vontade de ter a vida que o Neymar tem. Não, não, ele te prometeu um reino, um trono, não um conforto. É muito mais do que isso, é pegar você e colocar você de volta no lugar que ele criou você, porque cristianismo não é ter, não é fazer, é ser. Eu sou filho de Deus, e isso tem que significar alguma coisa quando eu saio para trabalhar. Deus falou, você vai vir, e a primeira coisa que eu vou colocar na sua mão é uma coroa, para que você saiba por que é que eu te trouxe para cá. E quando eu pegar essa coroa, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar no pé dele, para dizer para ele como é que eu fui para lá, e por quem eu fui para lá. E quando o mundo pergunta para você, você deve devolver a pergunta assim: você sabe de onde eu venho? E por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu volte para lá. Eu quero viver aqui em sintonia com o céu. Mas o céu não tem a ver apenas com o lugar com que você vai. Tem a ver com o tipo de pessoa que você é. Você é de lá. Você é de uma pátria sem fim. Você não é da cabeça de ouro, nem do peito de prata. Você é da rocha. E a rocha não passa. Eu vou orar com você ao terminar esse culto e essa semana. Eu vou orar agora. Mas eu preciso te fazer uma pergunta séria. Antes de você dizer para o mundo, você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde você vem? As pessoas que estão vivendo perto de você sabem de onde você vem? A minha oração vai ser para que Deus faça duas coisas na minha vida. Primeiro, que Ele desmanche as bagagens que eu fiz. Porque Deus não vai abençoar seus planos. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu abençoar seus planos. Então eu vou orar pedindo para que Ele me ensine a parar de fazer isso. Deus consagra com sucesso os planos dele para você. E todos os planos, que seja lá o que você vai fazer, estão e devem estar de acordo com o plano dele. E o plano dele é que você se sente num trono. Esse é o plano. Então, na minha oração, Senhor, me ajude a desfazer as bagagens que não estão ajudando. E no lugar disso, Senhor, me dá um coração como o seu. Eu quero jogar fora tudo que não tem nada a ver com esse lar. E eu tenho absoluta certeza que eu estou falando com gente que está aqui, que quando se fala de céu, não sente alegria. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você não pode trocar a certeza do mundo pela dúvida da fé. Você não vai para o céu porque você conquistou alguma coisa, você vai para o céu porque você herdou alguma coisa. Herdeiro. Então eu estou falando com gente que hoje precisa dizer: Senhor, de uma vez por todas eu quero viver essa certeza agora, e o que está tirando essa certeza também tem que ser tirado da minha vida. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar dizendo: não, em mim deu certo. Porque uma história de amor não é uma história de um Deus correndo atrás de você. Uma história de amor é Deus dizendo para você: te amo, e você respondendo: também. Deus falando para você: te quero, e você falando: também. Deus fala: eu estou sentado no trono, você fala assim: posso sentar do seu lado? Porque o seu lugar é perto dele. Céu não é Deus no trono e você lá longe. Céu é Deus no trono e você do lado. Isso que ele disse, isso é Éden. E você precisa dessa alegria, dessa certeza hoje, porque se você não tiver essa certeza hoje, você não consegue vencer o pecado. Davi falou isso: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, porque é isso que vai te fazer contente para enfrentar tudo que vier pela frente. É saber que nada que te foi oferecido vai ser superior àquilo que você tem herdado. Portanto, você precisa hoje falar para Deus: Deus, eu quero essa certeza a despeito de mim mesmo.
E se tem alguma coisa hoje que é preciso ser vencida, rompida ou adquirida, isso tem que acontecer agora, porque você não pode se permitir passar por esta porta dessa igreja do mesmo jeito que você veio. Então eu vou orar com você, por você, mas eu preciso orar com você dizendo: é no meu lugar que você está orando. Eu vou dizer: Deus, pega na tua mão, pega na tua mão e me leva. Quem diria isso hoje? Você tem coragem de ficar em pé? Você teria coragem de dizer para principados e potestades que a multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida na sua vida ao dizer assim: hoje, a partir de hoje, eu quero viver a radicalidade do reino? Saindo de onde você está e vindo na frente, calma. Eu queria convidar você a se posicionar assim, jovem. Hoje e daqui para frente, eu vou viver para avançar um reino. E eu vou substituir uma palavra na oração. E eu quero chamar para vir para frente alguém que tenha coragem de dizer isso que eu vou dizer. Eu quero orar em nome de Jesus, mas eu quero acrescentar nas minhas orações uma frase que tem que ter muita coragem para falar. E essa frase é: Deus, transforma-me, custe o que custar. É parar de falar: Deus, muda o mundo em nome de Jesus. É: Deus, muda o mundo através de mim, custe o que custar. Deus, traz meu filho de volta, custe o que custar. Deus, converte meu pai e minha esposa, custe o que custar. Deus, reaviva a igreja e me usa para isso, custe o que custar. Deus, eu quero ser um novo ser em teu nome, custe o que custar. Quem vem? Escutei um amém? Não escutei um amém. Escutei um amém? Jovem, Deus não chamou você para entregar o bagaço para Jesus. Deus chamou, e Deus falou: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque embora o pessoal fala que é o ministério da melhor idade, Salomão discordaria, viu? Ele falou que são dias maus. Então é para você vir hoje. Hoje. Como que é o seu nome? Você é de óculos. Vem aqui, brother. Você não tem que ficar aí. Você tem que pegar o povo e sair. Vem, cara. Aqui na frente. Aqui. Deus chamou você para sair ripando. Vem aí, cara. O que você está fazendo aí, cara? Você tem que vir aqui, ó. Aqui, ó. Você é o primeiro da fila, cara. Pode vir aqui, o pessoal vai dar licença. Tem um monte de velho aqui na frente, vocês ficam aí lá no fundo. Hã? Não, é modo de dizer. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui, vem aqui, ó, na frente aí. Você é o cara, eu confio 100% em você. Cadê sua irmã? Aqui, ó, na frente aí. Você é a primeira da fila. É isso aí, Gui. Corajoso, deixa eu ser vermelho. Feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, para todo sempre. Mas o que a gente quer dizer aqui, ousada e corajosamente, é que queremos que o teu nome seja louvado, santificado e glorificado na nossa vida. O que estamos dizendo a ti, Senhor, é que aqui em pé, nos posicionando, é o nosso jeito de dizer que nós rejeitamos radicalmente qualquer proposta de viver uma vida abaixo daquela que o Senhor prometeu. Somos teus filhos, somos feitos à tua imagem, estamos caminhando, Senhor, para um reino, e assim, Senhor, queremos nos portar altaneiramente na dignidade do teu chamado. Pai querido, que como príncipes possamos viver. Portanto, Senhor, dá-nos essa sintonia com a eternidade. Dá-nos, Senhor, um desejo irresistível, incontido, pela delícia da tua presença.
pelo acesso a Ti, Senhor, e que nenhum de nós se contente com nenhum lugar, nenhuma circunstância, nenhuma situação, onde o Teu nome não esteja sendo glorificado e a Tua presença não esteja fortemente sentida. Pai querido, faz-nos, Senhor, ter coragem e vontade de avançar um reino, e tira da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, tudo que ainda insiste em ocupar espaço e não faz parte da pátria, Pai. Pai querido, que na nossa boca esteja pronta, Senhor, a pergunta diante de qualquer tentação de ser pouco, de viver uma vida medíocre ou irrelevante, ou com desejos, Senhor, carnais, e que a gente possa sair daqui perguntando para qualquer pessoa: você sabe de onde eu venho? Porque, Senhor, nós viemos do Éden, de um lugar onde nos encontramos contigo, e é para lá que nós vamos voltar, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai querido, dá que esse reino, que esse império do amor seja real nesta igreja, seja real em cada vida, em cada lar aqui presente, e que, Pai, que nenhum ser humano deste mundo tenha o mínimo de dúvida que se encontraram contigo depois de passar tempo com seus filhos daqui, mas que todos saibam de quem somos, para onde vamos e o que faremos, Senhor, em Teu nome, daqui até o fim, no nome santo de Jesus. Amém.